Antes de mais nada, Mônica, muito obrigada. Me sinto muito honrado por tê-la aqui no setor pesqueiro e náutico em pauta. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos os seus ouvintes, que não são poucos, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que assunto não falta, né? E eu queria dizer também que eu sou analista do ICMBio e que tudo que eu manifestar opinião é opinião técnica minha, não tem nenhuma relação com o entendimento institucional, né, com a posição institucional. Isso é importante deixar. Com certeza. Mas aqui vai ser um bate-papo com relação à gestão pesqueira, com relação de maneira que a gente pode fazer uma gestão pesqueira, uma pesca sustentável, hoje, num país, o Iapoque é o Chuí, que cabe vários países aqui dentro, e que a gente tem que organizar de uma única maneira, centralizado em Brasília. Começar por aí. O que é pesca sustentável? Essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, a gente fala muito, né, de pesca sustentável, pesca predatória, e a gente não para muito para pensar o que significa isso. Então, acho que uma coisa que é muito importante, antes de qualquer discussão, a gente lembrar que a pesca é uma atividade de extração, de exploração de um recurso natural. Então, pesca sustentável é aquela que não tira mais do que o estoque, do que a população, do que aquele recurso consegue repor. Isso é muito simples da gente falar, mas não é muito simples da gente fazer. É muito difícil você estimar quanto tem e é muito difícil estimar quanto precisa, quanto pode tirar. Isso para começar a conversa. Depois tem toda a conversa de benefícios econômicos, benefícios sociais, como é que divide essa porção que é possível retirar, que o estoque biologicamente consegue repor. Na hora que você vai fazer gestão, principalmente, como você falou, de um país enorme, com diversas temperaturas, diversos climas, água doce, um monte de água doce, água marinha, um monte de recursos, muito pescador, a gestão é bastante complexa. Então, a gente precisa pensar sobre isso, sobre como que a gente faz isso da maneira mais inteligente, né? A maneira mais inteligente não seria, hoje, agregar, chamar para uma mesa de debate o setor produtivo e a academia e os técnicos. Eu costumo dizer os dois descendo do salto, porque eu já vi várias discussões que terminam, eu sou técnico, mas eu tenho a expertise da pesca. E aí entra numa disputa e se perde o foco, que é a gestão. E realmente o que você disse é uma coisa muito importante, que é a parte da discussão com todos os setores, ela é absolutamente fundamental, mas ela não é suficiente, né? Então, a gente sente muita falta, porque a gente vê as portarias e as instruções normativas desde sempre, não é agora, sendo publicadas, a gente vê no Diário Oficial as normas e as proibições serem publicadas valendo, entrando em vigor no dia da publicação. E isso é uma coisa difícil para todo mundo, quando você não participou da discussão. A primeira coisa que você precisa é de um órgão governamental isento, que a gente chama de autoridade pesqueira, seja ela ministério, secretaria, instituto, agência, não importa. Sim. O órgão governamental, que ele é isento, ele precisa ouvir todo mundo, ele precisa ter uma capacidade técnica, e técnica de gestão, não só técnica biológica, e ele precisa ter uma visão de longo prazo. Então, por mais que exista pressão política,
dos diferentes setores, dos diferentes partidos, dos diferentes estados, dos diferentes sindicatos, o órgão gestor, a autoridade pesqueira, precisa enxergar o longo prazo, mas como governo, você precisa definir qual é o objetivo de gestão. Se você tem um recurso inexplorado e você quer explorar, o objetivo é a exploração sustentável. Você quer aumentar o esforço. Você pode ter um plano de gestão que é para recuperar uma espécie que está muito sobrepescada. Você pode ter como objetivo a exportação e a balança comercial. Então, aquele estoque, sei lá, ova de tainha ou a lagosta, precisa ficar claro no teu plano de gestão, nas tuas decisões, qual é o objetivo político, o que você quer daquele recurso. Não dá para o plano de gestão ter objetivos tudo. E aí você pode dizer o seguinte, o estoque não aguenta isso tudo, e como governo, como autoridade pesqueira, a gente vai definir que para os próximos 10 anos esse recurso vai ser prioritariamente para... E aí definir o teu objetivo. Definindo o objetivo, você, claro, tem que ter monitoramento, claro, você tem que ter discussão com todos os setores, mas você tem um cardápio de medidas, né? E aí é que está a gestão. Mas essas medidas, todas elas têm prós e contras, né? Todas elas têm vantagens e desvantagens. A vantagem é ser fácil de fiscalizar, e aí você tem pouca fiscalização, e aí talvez você decida por uma medida um pouco mais restritiva, um pouco mais controversa, porque você não tem recurso para fiscalizar. Mônica, pegando justamente quando tu falaste com relação ao plano de gestão, ou ele é social, ou ele é político, ele tem que ter um objetivo. Eu vou pegar o exemplo da tainha, que está bem aí na nossa porta, a safra já começou, e a lagosta, que também a safra já começou. A tainha, o plano de gestão, o Ministério da Pesca usou um dado que nem a grande maioria dos técnicos não confia no dado, que é um dado lá da Lagoa dos Patos, de autodeclaração. Não é um dado que nunca foi usado para fazer gestão. A lagosta tem dados que dizem que ela não pode ser capturada com menos de 13 centímetros, que seria bastante preocupante, com até 13 centímetros. O ideal seria com 14. Mesmo os dados da lagosta dizendo que o ideal seria com 14, o pescador vai poder pescar a lagosta com 13. Os dados da tainha dizem que os dados não são confiáveis, até agora o pescador não vai poder pescar a tainha. Aí eu volto para o plano de gestão. Os planos de gestão, desculpa, são ruins. O de lagosta eu não conheço, mas o de tainha é ruim. Não existe o objetivo, não existe coleta de dado adequada, e se você não tem objetivo e não tem os dados, é muito difícil acertar minimamente. A tainha é um recurso especialmente difícil de manejar, porque ele é capturado com um pescador com uma tarrafa, em pé, na beira de uma pituba, é pescada dentro da Lagoa dos Patos, é pescada bem na área, bem costeira, por barcos pequenos, até as grandes traineiras que pescam basicamente para exportação de ova, que vão movimentar indústrias. E a tainha é capturada exatamente no momento da agregação reprodutiva. Isso torna os dados de captura e esforço muito frágeis. Por quê? Porque você está tentando saber quanto que tem por captura comercial quando está tudo agregado. Então, a tainha, e
todos os recursos que são capturados na safra, na época da agregação reprodutiva e tal, eles são especialmente difíceis de ter dados e de fazer uma gestão científica boa. Eu acho que a falta de CPGs, a falta de espaços de discussão, onde os representantes da sociedade, sejam os diferentes sindicatos, sejam as ONGs, sejam os especialistas, esse processo de consulta, via CPG, via outro nome que você queira dar, um espaço onde se discute o que está acontecendo e quais são as medidas, é absolutamente fundamental. Não dá para fazer gestão sem isso. E aí a gente fica sempre correndo atrás do rabo, porque tem uma emergência, porque tem uma portaria que vai entrar em vigor, porque tem pressão política para não deixar entrar em vigor o 13, o 14, a cota, isso. A gente chega na véspera da abertura da safra, ou no dia que a medida de limite de tamanho mínimo vai entrar em vigor. Isso está dentro daquilo que eu estava falando. Está dentro do fato da nossa gestão ser feita por portarias, por normas infralegais, muitas vezes publicadas, entrando em vigor no dia da publicação, na data da publicação, sem discussão, e emergencial, tudo emergencial. A gente não vai conseguir resolver a gestão da pesca, a gente não vai conseguir recuperar os estoques e ter uma pesca estável, e o setor produtivo conseguir saber que ano que vem ele vai continuar pescando, que ele vai poder pescar aquilo, enquanto a gente não tiver planejamento, enquanto a gente não tiver objetivo, enquanto a gente não tiver ponto de referência, enquanto a gente não tiver o processo inteiro. Ou seja, não é só dado, não é só consulta, não é só objetivo, é tudo. Fiscalização, você ter o retorno, então, por exemplo, quando você tem os desembarques, você poder retroalimentar o sistema de gestão e o plano, e as avaliações, você ter os especialistas. Mas o plano de gestão não pode ser só a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de pesquisa. Eu vejo planos assim. Não pode? O plano é para a sociedade entender que aquele recurso está mal, que a prioridade vai ser isso, que as medidas escolhidas para os próximos 5 anos vai ser essa, se melhorar, a medida escolhida vai ser outra, e ter uma alimentação, uma adaptação desse plano. Ainda falando com Tainha, depois nós vamos trocar o assunto aqui, é justamente com relação à frota. A frota de traineira é a frota que pesca menos. E eu questionei isso em uma outra entrevista, e a frota que pesca mais, ela não é controlada. Eu questionei por que isso? Por falta de fiscalização. Também se faz gestão baseada em fiscalização? Ela é uma medida muito restritiva, ela é uma medida que não seria a primeira escolha de nenhum gestor que tenha bom senso, mas muitas vezes, se a fragilidade da estrutura de gestão, que inclui a fiscalização, é nula, é só isso que você pode fazer, por exemplo. Então, assim, exigir que a gente tenha uma estrutura de gestão adequada, e a gente ter um marco legal, e a gente ter planos de gestão por frotas, eu acho que é o início do início, sabe? É como a gente começa a pensar em gestão pesqueira no Brasil.